Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, irmão e irmã. Sou o pastor Luzimar Lima. Em nome do Senhor Jesus Cristo, estou gravando esse vídeo aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? E, irmão, que Deus venha perdoar nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Porque o único que perdoa o pecado é Deus, né? Às vezes a luta, a dificuldade é tão grande que a pessoa fica triste, né, com a situação, fala coisa que não deve, mas quem tem o Espírito Santo de Deus, quando ele fala algo que não deve, às vezes fala até com o próprio Deus: Senhor, eu acho que o Senhor não é comigo não, porque a luta tão travada, a dificuldade é tão ruim, tão difícil, que acho que o Senhor não é como a pessoa, acho que o Senhor esqueceu a pessoa. Mas eu quero dizer nesse dia de hoje, irmão e irmã, que quando nós temos o Espírito Santo de Deus, quando nós falamos algo que desagrada a Deus, principalmente quando você falou algo culpando o próprio Deus de algumas coisas, mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus conosco, imediatamente nós se arrependemos daquilo que nós falamos e pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, né? Porque Deus é bom. Jesus mesmo testificou de Deus. Jesus disse: bom é meu Pai que está no céu. Amém, irmão? Nós devemos agradecer a Deus, mesmo que a situação está difícil, mesmo que a luta está difícil, mas devemos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém, irmão? Veja bem, irmão e irmã, no livro de 2 Samuel, Davi canta louvores a Deus. 2 Samuel, capítulo 22, assim: Davi dirigiu-se ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos e da mão de Saul, dizendo... Quem foi falar agora foi Davi. Veja o que Davi disse: ó Senhor, é o meu rochedo. Ele disse: o Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza é o meu libertador. Veja bem no 3: e meu Deus é minha rocha, e nele confiarei, e o meu escudo é a força da minha salvação, e o meu alto retiro é meu refúgio, o meu salvador. Da violência tu me livras. Amém, irmão? Deus, ele é quem livra o homem da violência, ele é quem livra o homem do homem sanguinário. Jacó, ele estava sendo perseguido pelo próprio irmão de morte, e aí ele fez um voto a Deus. Ele disse: se o Senhor me ajudar e livrar-o das mãos de meu irmão, eu prometo ao Senhor. Amém, irmão? Ele fez um voto a Deus. Então, se nós for ver a passagem na Bíblia, várias pessoas Deus livrou da morte, várias pessoas foi livre da morte. Amém? Deus livrou da perseguição de morte, o próprio Deus livrou, porque eles tinham Deus como Salvador da vida dele. Amém, irmão? Então o rei Davi, ele é rei, homem tinha dinheiro, mas veja o que o rei Davi disse aqui no 4: ao Senhor invocarei, pois és digno de louvor, assim serei salvo dos meus inimigos. Ele invocou a Deus e ele tinha a certeza, irmão. Você que às vezes fala coisas que não deve, é momento de raiva, momento de ira, né? Você se ira, você é ser humano. Às vezes falamos coisas que não devemos falar no momento de raiva, mas depois nós se arrependemos e depois nós voltamos atrás. Dizemos: Senhor, perdoa meus pecados, porque tanta besteira que eu falei. Nós devemos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados todo dia. Todo dia. Por quê? Porque todo dia nós pecamos.
Não tem santo na terra, não. Aquele que disser que nunca pecou, ele é mentiroso. Todos nós é sujeito a pecar por causa do pecado do mundo. Então nós todos os dias pedimos perdão a Deus pelas nossas falhas. Ah, pastor, mas eu não peco. Mas às vezes tu entra numa conversa com outro teu irmão e tu começa a falar de alguém, tu nem percebe, daí a pouco tu tá dentro da conversa falando mal do teu irmão, que é pecado. Deus disse não falar mal do teu irmão, do próximo. Então nós, sem querer, nós pecamos. Amém, irmão? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu quero dizer a você nesse dia de hoje, o rei Davi era um homem rico, bem-sucedido, mas ele dava glória a Deus. Nós devemos dar glória ao Senhor por tudo. Eu mesmo, pastor, eu peço perdão a Deus pelos meus pecados. Me perdoa, Senhor Jesus. E também, Senhor, eu sou falho, mas o Senhor é rico de misericórdia. O Senhor é o Deus que lhe perdoa. O Senhor é o Deus da misericórdia. O Senhor, nós estamos aqui hoje, nesse dia de hoje, não porque nós merecemos, porque na verdade nós não merecemos nada de Deus. O ser humano na terra, ele em si, ele não merece nada de Deus. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, porque Deus é quem nos ajuda. Mas olha bem, o ser humano, ele é incrédulo. Eu falo às vezes comigo mesmo, amém, irmão? Porque às vezes Deus faz tanta coisa nas nossas vidas e nós não vemos o que Deus fez. Nós só vemos o que Deus não fez. Amém, irmão? Deus, ele tem abençoado o povo. Deus tem dado vitória ao seu povo. E o povo são covardes. Eles não vê o que Deus fez. Se você for olhar no passado, os seus avós, às vezes, nos seus pais, as dificuldades que eles passaram na vida, pior do que nós passamos hoje, às vezes. Você hoje tem bênção, você hoje tem um carro para andar, às vezes, você tem uma moto. Antigamente, irmão, o povo não tinha nenhuma bicicleta, às vezes, para andar. E graças a Deus, e o Senhor perdoa, porque às vezes nós fala bobagem, às vezes nós fala besteira, mas um dia eu estava conversando com uma pessoa mais idosa e ele chegou a comentar para mim que na era de 70, eu não era nascido, lembro que ele falou que na era de 70, justamente aqui onde nós moramos, que nós moramos aqui no sertão de Pernambuco, diz que na época de 70 foi uma seca muito grande e uma fome nesse lugar. Diz que não choveu e ninguém lucrou nada. E diz que passaram uma necessidade muito grande. Muitas pessoas idosas. Eu gosto de conversar com pessoas idosas, porque as pessoas idosas, elas têm muita experiência para passar para nós. Bom, com experiência boa, né, irmão? Então, eu conversando com alguns idosos, e eles falou que na era de 70 teve uma fome, uma sede, uma seca, uma fome de alimento tão grande que muitas pessoas comiam mandacaru, como assar, tirava o miolo e comia para escapar da fome. Aí eu te pergunto, nos dias de hoje, 2023, você vê alguém comendo mandacaru assado, palma? Garanto a você que na sua casa tem comida, tem pelo menos um pacote de cuscuz aí para tu comer. Porque Deus, ele tem sustentado. A chuva, ela está com Deus. Deus disse, olha, eu mando chuva no tempo da chuva. Chuva, irmão, para o Pernambuco, para o mundo em si, o ser humano não consegue viver sem água. A chuva em si, a água, ela é dávida de Deus. Então, se Deus quisesse que a humanidade acabasse, ele só era tirar a água do mundo, morria todos, porque nós precisamos de água. E Deus dá água a nós. Deus dá o fôlego de vida a nós. Se você hoje está respirando aí, porque esse fôlego foi Deus que te deu. Né, irmão?
E às vezes nós não agradecemos a Deus. Eu mesmo às vezes falo bobagem no meu momento de raiva. E depois digo, Senhor, perdoa eu, porque eu falei umas besteiras. Mas Deus sabe que não é do coração, não. Deus conhece o coração do homem. Deus diz, eu esquadrio pensamento e corações. Deus esquadria. Às vezes a pessoa fala no momento de ira, de raiva. Mas que o Deus tenha misericórdia de nós e nos perdoe. Irmão, Deus ele é tão bom que ele não faz exceção de pessoas, não. Quando Deus ele manda água, ele manda para todo mundo. Ele não diz, não, só vou mandar para você não. Ele manda para todos. Quando Deus ele manda o sol, ele manda para todos. Não importa a religião que seja, todos recebem as bênçãos de Deus. Mas o homem e a mulher, às vezes, eles são incrédulos, não agradecem ao Senhor pelas maravilhas que o Senhor faz. Que nós venha fazer como o rei Davi, que nós venha dar glória a Deus, venha glorificar o nome de Deus e dizer, Senhor, obrigado, Pai, porque se não fosse o Senhor nas nossas vidas, nós não estaremos nem aqui. Na época que Deus acabou o mundo com água, no tempo de Noé, só ficou a família de Noé para dar continuidade à humanidade. Deus poderia não ter acabado a humanidade naquele momento e não ter deixado nem Noé e nem a família de Noé. E não tinha continuidade do ser humano na terra, já era. Mas Deus, ele ama tanto a gente que ele deu continuidade ao projeto. Porque Deus fez nós para adorar Ele. Mas por causa do pecado, o homem começou a adorar, não a Deus, mas viver como surto, como um animal. Quer dizer o quê, pastor? Vive aí solto, prostituindo, namorando, bebendo, fumando, fazendo as coisas que o diabo gosta. Mas o ser humano, especificamente, ele foi criado para adorar a Deus. Então, que o Senhor venha nos perdoar, em nome do Senhor Jesus Cristo, principalmente eu, que falo besteira às vezes quando estou meio aborrecido, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, amém, irmão? Quem gostou do vídeo, irmão, compartilhe esse vídeo, para outras pessoas puderem ver, compartilhe, se inscreva nesse canal, tem um sininho aí, você aperta. Depois você vai, todo vídeo que eu postar no canal, você vai ouvir, amém? E graças a Deus, e Deus que tem misericórdia, Deus perdoa nossas falhas, nossos erros, e que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus, amém?